Boa noite a todos. Esse tema, a maior dádiva, nós extraímos do livro Pontos e Contos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, espírito comunicante Humberto de Campos. E ele ali faz uma reflexão sobre o que seria a maior dádiva, a maior doação, a maior oferta. Como nós sabemos, a maneira como o Espiritismo interpreta o Evangelho de Jesus, a única condição para que possamos construir com o nosso próprio esforço a paz dentro de nós, a tranquilidade em nossas consciências, é quando nos transformamos em doadores, quando elegemos o bem como regra de vida em todas as circunstâncias, dentro da família, no trabalho profissional, em todas as atividades sociais, no lazer, onde quer que a vida nos convide a estarmos, que o bem seja sempre a nossa meta maior. Tanto que Allan Kardec, ao finalizar a codificação espírita, ele deixou bem claro que o slogan que iria identificar o movimento cristão espírita, esse movimento recente, seria aquela frase: fora da caridade não há salvação. E a caridade então passou a ser o tema mais importante a ser estudado. E isso é o que acontece dentro do movimento espírita organizado. Diversos cursos, reuniões acontecem visando se compreender cada vez mais o que seja realmente a caridade. Como Jesus a entendia em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como seria para Jesus a caridade. E aquela resposta síntese dizia que, segundo o Mestre Jesus, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão de todas as ofensas. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão passaram a merecer a atenção toda especial dos que estudam a doutrina espírita. E uma coisa que nós observamos, fazendo algumas observações, algumas comparações, melhor dizendo, sobre como as religiões cristãs colocam o que seria o ideal para um cristão, a fim de que ele pudesse, de fato, seguindo as orientações de Jesus, se tornar uma pessoa melhor. E, recentemente, fazendo observações pedagógicas, juntamente com pessoas que trabalham conosco em planejamentos de aula, nós fizemos um estudo breve sobre o que acontece no movimento cristão no Brasil. Sabemos que existem mais de 300 ramificações do cristianismo, com as mais diferentes denominações. As mais populares são as ramificações evangélicas, católicas e espíritas. Mas existem várias, todas com base no Evangelho de Jesus. E dentro das observações verificamos o seguinte: a proposta que hoje mais atrai as pessoas para o Cristo é aquela em que os expositores, sejam sacerdotes ou pastores, dizem que Jesus veio ao mundo para oferecer bens materiais, prosperidade, casa, carro, empresas, gado, e nota-se como uma multidão se mobiliza quando há esse convite. Venha, porque hoje você vai receber de Deus, através de Jesus, tudo que lhe está faltando materialmente. Você vai ficar muito bem de vida, entre aspas. E isso realmente é muito atraente. E aí nós fizemos uma experiência pedagógica assim. Como seria se nós colocássemos para crianças o que elas mais gostariam de receber se pudessem escolher coisas que chegassem assim de graça? Porque a forma como se coloca é de que vai ser dado assim de graça, como se fosse a história de
Aladim e a lâmpada maravilhosa. Você vai chegar, fazer um pedido e no outro dia tudo vai estar diferente. O tapete voador, o castelo, a princesa, tudo estará lá. E aí o que é que nós fizemos? Ilustramos a história de Aladim, a lâmpada maravilhosa, eu acho que é da cultura de todos nós. Quando Aladim encontra a lâmpada, que ele começa a limpá-la e de repente o gênio aparece e, por ter sido libertado da lâmpada, o gênio oferece a ele a possibilidade de fazer pelo menos 3 pedidos. É uma das versões da história. E aí, apresentada esta história clássica, nós fizemos aí sim a nossa enquete. Pedimos que cada criança, no caso de idade por volta de 5 anos de idade, que elas respondessem assim: se você pudesse encontrar Jesus, que Jesus é uma realidade, semelhante ao que aconteceu com Aladim, e Jesus, ou o gênio da lâmpada, fazendo uma analogia, fizesse essa proposta: escolha 3 coisas, o que você quiser. E aí as respostas que vinham eram extremamente compatíveis com o momento psíquico, intelectivo das crianças. Então o que elas pediam? As meninas normalmente pediam: eu quero uma Barbie e outros 2 ou 3 brinquedos que estão na moda. Os meninos também pediam um tablet, pediam uma bola, que é tradição no nosso país. E teve um menino que nos surpreendeu quando ele pediu assim: eu quero dinheiro, comida e um castelo. Pela idade achamos um pouco diferente, mas ao mesmo tempo a gente vai observar que as pessoas adultas que não teriam coragem de responder essa pergunta publicamente, o que elas pediriam se tivessem esse tipo de proposta? Porque essa proposta ela é feita hoje nas igrejas cristãs, na maioria. Exatamente assim como se faz a história da Aladim e a lâmpada mágica. Venha que hoje você vai ter o que você está buscando. E aí o que se percebe é que a resposta de uma das crianças é equivalente ao que os adultos normalmente querem. Querem prosperidade material, bem-estar material. Bom, aí quando nós vamos estudar a filosofia espírita, onde Allan Kardec apresenta a teoria nihilista, que é uma cultura secular que faz com que o ser humano acredite que ele é apenas matéria, que ele tem apenas uma única encarnação aqui na Terra e que ele só terá uma única oportunidade de usufruir de tudo que é material. Sendo assim, esta cultura materialista, portanto, faz com que as pessoas, de geração em geração, criem essa perspectiva de usufruírem o máximo dos prazeres materiais. Então, nesse sentido, a conclusão filosófica é que nós todos somos crianças em relação a valores. O que realmente importa? O que realmente interessa? Quando as pesquisas vão avançando, aí a gente já busca dados oficiais dos últimos 50 anos aqui na Terra. E vamos verificar o seguinte: as últimas 50 economias do mundo, nos últimos 50 anos, as 10 mais grandiosas economias do mundo, como o Brasil agora se encontra entre as 10 mais nações fortemente econômico-financeiramente falando, o que se nota é que o índice de insatisfação, de depressão e de suicídio são maiores nos lugares onde, supostamente ou comprovadamente, as coisas materiais estão bem resolvidas. Conversando outro dia com o Divaldo Franco a esse respeito, ele que viaja do ano inteiro, todos os anos, por vários países, ele que é digamos, o maior antropólogo dos dias atuais, pela atividade que exerce, reconhecido por várias universidades pelo mundo afora, eu lhe fiz essa pergunta. Disse assim: olha, no caso nosso aqui do Brasil, nossa cidade, nossa região, quando a gente tenta vivenciar a caridade,
organizando-nos no movimento espírita, através das instituições, a gente vai buscar aquelas pessoas socialmente carentes. Como nós temos diversas frentes de serviços assim. E aí nos mobilizamos, nos organizamos e vamos buscar na comunidade os recursos para transferi-los às comunidades mais carentes. E no caso de países em que não há esse tipo de problema, onde as pessoas elas têm os seus direitos de dignidade mínimos garantidos, a habitação, escolaridade, saúde, assim, o que Divaldo Franco nos falou, teria que ser feito um trabalho para tentar tirar as pessoas da depressão, o que faz com que elas busquem alternativas suicidas, inclusive a drogadição, ou seja, o aumento do uso de drogas para tentar encobrir a insatisfação que se instala na alma. Diante de tudo isso, nós ficamos a pensar, então qual seria a maior dádiva? Qual seria a maior caridade? Como deveríamos direcionar as nossas ações? Lógico que conforme o lugar em que a gente se encontra, a natureza da dificuldade já nos indica a emergência que deveremos fazer. Claro que recebemos críticas assim do tipo, vocês oferecem enxovais para mães, para gestantes que são socialmente carentes. Vocês não estariam contribuindo para que essas mães não façam o controle da natalidade? Não se preocupem com uma gravidez sem a condição mínima econômica de garantia ser dada para o ser que está nascendo? Acusam-nos dessa coisa. Como também colocam assim, e as cestas básicas que são distribuídas? Há aquelas famílias que também têm uma renda baixa. Não seria uma forma de manter essas pessoas na indolência, na miséria, na preguiça? Todas essas questões aparecem. Mas o que a gente vai concluindo, quando observa as reflexões de um modo geral, sobre a melhor dádiva, a gente observa o seguinte, não importa o que você possa fazer por alguém, se é uma coisa de grande vulto, se é uma pequena ação, o que importa é a mobilização para a prática do bem. Ou seja, todas as pessoas que estão no mundo precisando de alguma ajuda, desde a pessoa que está com uma depressão, mas ela é bem de vida financeiramente, é alguém que precisa de uma dádiva, de um consolo, de uma amizade, de um abraço, de uma palavra amiga. Se é alguém que está na miséria social, está com problema de segurança alimentar, então oferte-se ali o pão. Se é alguém que está sem o agasalho para o enfrentamento das épocas de frio, que se dê o agasalho. Não importa, na verdade, o tipo de dádiva. Se você vai criar uma instituição grandiosa para atender milhares de pessoas, ou se você simplesmente vai oferecer um copo de água gelada, um copo limpo, para alguém que passa e pede, me dê um copo d'água. O que importa, sim, é a disposição para a prática do bem. No diálogo maravilhoso que Jesus teve com os seus apóstolos, quando ele estava se despedindo, isso está no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, Jesus diz, olha, já está chegando a hora de ir, ou prepararmos um lugar. E João demonstrou uma preocupação como os demais. Ô mestre, irás nos abandonar? Ficaremos órfãos da tua presença? E Jesus disse, não ficareis órfãos. Eu vou vos preparar um lugar, porém, se fizerdes o que eu vou recomendar, é como se eu estivesse aí ao teu lado. A curiosidade surgiu naturalmente. E João perguntou, e os outros atentos ouviam a conversa, o diálogo. E ele perguntou, mas como assim? Em que situação nós vamos estar contigo se na tua presença não estaremos de fato? Jesus disse, bom, se você me der de comer quando eu estiver com fome, me visitar quando eu estiver doente ou preso, se você me der abrigo quando eu estiver sem abrigo, me der um agasalho quando eu estiver com frio, se fizerdes qualquer uma dessas coisas por mim, estareis comigo.
Mas a indagação ficou ainda maior. Mas, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós vamos encontrá-lo preso, ou doente, ou sem comida, ou sem agasalho, sem abrigo? Pois bem, fazer isso a um dos meus irmãos pequeninos da terra, que é a mim que o faz. Pronto. Ficou muito claro o que Jesus propôs para cada um de nós. Então, a maior dádiva seria a nossa capacidade de nos doarmos. Agora, os espíritos que compuseram a filosofia espírita, eles dizem que eles são escrupulosos. Eles não ficam dando receitas para as pessoas, você faça tal caridade, você pratique tal bem. Não, não pode ser assim. Porque cada um é que deve fazer a sua escolha, é que deve se dispor à abnegação, ao devotamento, a qualquer tipo de doação, senão perde o mérito. Se for uma coisa receitada, não foi iniciativa sua. Talvez você vai fazer até por um dever, de obrigação, como todos nós temos os deveres uns com os outros, sem, no entanto, estarmos até sentindo coisas nobres pelas pessoas. Mas certo é que nós precisamos, para sermos felizes, de fato, para apagarmos um vazio dentro da alma, de aprender a grande lição do amor, que é amar a tudo e a todos indistintamente. Passou a ser essa, então, a meta universal da existência. Quanto mais conseguirmos desenvolver o amor, seja dando um copo de água ou mobilizando fortunas para criarmos instituições beneméritas, o que vai importar é o grau de amorosidade que vamos colocar em nossas ações. Tanto é que, por exemplo, nós, nessa infância em que nos encontramos, costumamos nos queixar que as pessoas não nos dão atenção. É uma queixa geral. Ninguém liga para mim, eu estou só, ninguém gosta de mim. Então essa queixa sobre a solidão é muito frequente. Eu vou dizer uma coisa aqui com toda clareza, com toda veemência sobre este assunto. Qualquer pessoa que esteja se sentindo só e que se acha merecedor da atenção dos outros para ser feliz, afirmo: se todas as pessoas da humanidade terrena, mais de 7 bilhões de pessoas, resolvessem te amar, todas ao mesmo tempo, isso não te faria uma pessoa feliz. Então vamos refletir seriamente sobre isso. Vamos tentar sair desse estado infantil de considerar que a gente não é feliz porque as pessoas não nos amam, não nos dão atenção. Isso é infantilidade espiritual. Nós só seremos felizes e ficaremos preenchidos quando acontecer exatamente o inverso. Quando nós começarmos a amar as pessoas. E Jesus ensina isso. Comece amando o seu parente que está próximo, aquela pessoa complicada, que exige de você paciência, tolerância. Olha aí, olha que oficina de desenvolvimento de amor ao próximo. Você tolerar aquelas pessoas que fazem tudo ao contrário do que nós gostaríamos. Então, desenvolver a tolerância por elas, compreendendo-as e tentando ajudá-las, é uma forma maravilhosa de se praticar o bem. E sugere-se que comecemos assim pelas pessoas que estão próximas, os da casa em primeiro lugar, as pessoas que convivem conosco no ambiente de trabalho, e assim sucessivamente, todas as pessoas que atravessarem os nossos caminhos todos os dias. Já que nós vivemos em sociedade, somos seres gregários, a gente precisa dessa convivência social, é uma necessidade energética do ser humano de partilhar com os outros, já que se está comprovado que quando alguém se isola da sociedade para ser feliz, é o momento em que ela fica em maior estado de infelicidade. O isolacionismo não leva ninguém à paz. Você pode se livrar das pessoas desagradáveis, mas não vai se livrar da sua infelicidade íntima. A felicidade estará justamente na chamada alteridade, que é um termo da psicologia moderna e da filosofia espírita também, que é a capacidade que você vai desenvolvendo cada vez mais de conviver com as diferenças, vendo a tudo e a todos de forma igual.
É para aí que marcha a maturidade. Quando você quer falar assim, então, Valfrido, diga aí, quando é que a gente poderá estar agindo com maturidade? Quando você não discriminar ninguém. Quando você tiver olhos de compreensão para todas as pessoas. Tanto faz que sejam adversários, ou sejam pessoas que estejam vinculadas à sua proposta, tanto faz que sejam pobres, que sejam ricos, que sejam estranhos, que sejam conhecidos, parentes ou derentes, não importa. A alteridade, portanto, seria a maturidade do Senhor. E Jesus, ele propõe isso, que nós devemos nos amar uns aos outros do mesmo jeito que ele nos ama. Quando ele fala o jeito que ele nos ama, claro, de um espírito puro, é um jeito assim de amar incondicionalmente. Não é no nosso caso, eu vou te amar, mas desde quando você faça isso por mim. Se você me agradar, se você me devolver isso, se você for grato, aí eu posso pensar que eu também vou te devolver. Isso aí é jogo de interesse, é também barganha, é coisa infantil. Então, vejamos que quando a gente propõe essa reflexão, a maior dádiva, nós vamos ter que concluir assim. A maior dádiva é a maior capacidade que você tenha de se doar ao outro, esquecendo-se de si mesmo. Às vezes as pessoas reclamam, mas vocês do Espiritismo são tão ingratos. Vocês deviam, no final do ano, fazer uma carta agradecendo todo mundo que doou, que fez parte das campanhas. E a gente realmente não faz isso. Claro que a boa gentileza, a política da boa vizinhança, a diplomacia pedem isso. Mas no nosso caso, a gente está fazendo um exercício real, onde, como Glória Espínola costumava dizer, que quando ela procurava as pessoas na comunidade, na sua ação lá através do abrigo dos velhinhos, ela sempre entendia assim, olha, eu vou procurar a pessoa, não porque o abrigo realmente está precisando, ou porque eu também preciso, como dirigente, suprir, mas eu vou procurar porque eu quero dar oportunidade à pessoa de desenvolver a sua capacidade de desprendimento. Ela se sentia no dever de procurar, olha, venham junto comigo fazer isso. E a Casa Espírita, com suas atividades, tem a mesma finalidade, de criar situações que possam nos mobilizar a desenvolvermos essa dádiva de abnegação, de esquecermos de nós para começarmos a pensar nos outros. E, finalmente, a história que inspirou esse tema reflexivo de hoje está lá no livro Contos e Contos, que por sinal tem aqui na nossa biblioteca. E a história diz assim, é uma versão de Humberto de Campos daquela passagem bíblica chamada O Óvulo da Viúva. A situação foi essa. Jesus já estava famoso. Estava já com os seus 33 anos, já tinha se tornado, naquele momento, o profeta mais popular. E no dia daquele culto, lá no grande templo em Jerusalém, quando terminou as cerimônias, Jesus e os apóstolos ficaram próximo ao gasofilácio, que era uma espécie de urna que ficava à frente do templo, onde as pessoas costumeiramente faziam as suas doações. E ali, Judas, que era o tesoureiro do grupo, ficou admirado quando ele percebeu uma pessoa que depositou 20 moedas de ouro. E olhava para Jesus, está vendo? 20 moedas. E ia citando para Jesus quem era. Aquilo lá é fulano de tal. É uma pessoa, negociante, próspero. Aí uma senhora viúva, e um senhor também muito rico, negociava com animais, cavalos principalmente. Ela colocou um valor ainda maior, 200 moedas de ouro. Está vendo, Jesus, que maravilha? Jesus disse, olha, ela na verdade está doando porque ela está com medo dos ladrões. Os salteadores estão de olho na herança dela. Ela está com medo. Aí apareceu mais uns 3 ou 4 ou 5 homens prósperos materialmente falando, fazendo suas doações vultosas e com um certo ar de ostentação, fazendo com que todo mundo percebesse que ali estavam fazendo doações vultosas. E Jesus disse, olha, na verdade, todos estes, Judas, estão dando da sua abundância. Ninguém aí está dando nada que vai lhe fazer falta. É bom? É. Maravilha, que beleza. Mas ninguém aí se sacrificou. Nesse meio tempo aparece justamente uma viúva que coloca 2 míseras moedas, como se fossem
sentados. E aí antes de Jesus manifestar-se, Judas ironizou, comparando o tanto de dinheiro que havia entrado com aquela pobre coitada dando 2 moedas, como se aquilo fosse absolutamente nada. Foi onde Jesus interrompeu e disse: olha, na verdade, eu vos digo, de todos que depositaram no gasofilácio, ela foi quem doou mais. Porque os outros doaram da sua abundância, ela doou da sua indigência. Porque aquelas moedas eram tudo que ela tinha para comer. Ela não tinha mais nada para se alimentar hoje. Então ela entregou tudo que tinha. E aí ficou aquele ar de interrogação. Judas, provavelmente sem entender nada. E até hoje muitos de nós não entendemos o que foi que Jesus realmente quis dizer com isso. Conta Alberto de Campos que todos foram saindo. E finalmente Pedro, o apóstolo mais velho, ficou ao lado de Jesus. E quis saber mais. Como assim, mestre? Nós vimos as somas que foram doadas e disseste que ela doou mais. Sim, Pedro. Eu disse, ficou claro. Ela doou tudo que ela tinha, então ela teve uma renúncia de 100%. Mas mesmo assim, Jesus continuou a esclarecer a Pedro, ela não foi a pessoa que mais doou dentre todos que estão aqui. E apontou para uma senhora, uma voluntária que nem notava a sua presença, que estava ali arrumando o templo depois que todos saíram. Quando as pessoas saem, normalmente, multidões deixam rastros, algumas sujidades naturais, pés, marcas, enfim. E ela ficou ali, sozinha, limpando, arrumando. E ele disse, olha, na verdade não foi nem aquela viúva quem doou mais, porém aquela senhora que está aqui abnegadamente, cuidando, zelando, dando do seu suor para que todos possam usufruir desse momento. E assim a gente fica com a reflexão da maior dádiva. A maior dádiva depende da maior entrega de si mesmo. Quando se fala em devotamento, abnegação, que são palavras vinculadas à ideia de amor e de caridade, abnegar, por exemplo, quer dizer você se esquecer completamente que você existe. Nós estamos vivendo numa sociedade que prega o oposto. Quando a gente fala em autoestima, a gente está confundindo um pouco as coisas. A gente coloca a autoestima como sendo, eu tenho que me gostar demais, eu tenho que me amar. Então há um exagero no egocentrismo em relação à autoestima, como se a pessoa tivesse que ser o centro das atenções o tempo todo, na casa, na sociedade, para poder ela se sentir feliz. Todo mundo querendo se aparecer, nos Face, em qualquer lugar. É uma loucura, para poder se sentir notado. É outra atitude infantil. Jesus disse bem claramente, quem quiser ser o maior lá no céu, seja o menor aqui na terra. Aquele que sirva mais. Porque eu próprio, dizia ele, que sou filho de Deus, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E todo aquele que quiser se exaltar, será humilhado, mas todo aquele que se humilhar, será exaltado. Esta é a mensagem de Jesus. É este o Evangelho de Jesus. Ele não veio em nenhum momento propor que nós temos que ter casa bonita, claro, se alguém trabalhou, conquistou honestamente, tem todo o direito de ter e usufruir, nenhum problema. Mas não são esses os valores que ele veio nos mostrar, que vão nos dar felicidade, que vão nos dar alegrias, paz na consciência. Ao contrário, se exagerarmos na dose, se excedermos em continuarmos a amealhar prazeres materiais ou bens materiais, a tendência é que a nossa vida fique cada vez mais infeliz. Como as pesquisas mostram, que as pessoas mais ricas financeiramente falando, e os países mais ricos financeiramente, são os campeões da depressão, do suicídio e do vazio na alma. Ficam aí essas reflexões, e é claro, como os espíritos são escrupulosos em não indicarem o que cada um deve fazer, em termos de caridade, ficamos cada um de nós com a nossa própria consciência, com a nossa auto-reflexão, mas com a ideia espírita muito clara de que a melhor dádiva é a doação de si mesmo. Não importa a quantidade, não é a quantidade, mas a intensidade,
a qualidade com que você se entrega em amor e abnegação para fazer o outro mais feliz. Porque finalmente ele encerra toda a retórica do seu evangelho com aquela frase: faça aos outros o que você gostaria que os outros te fizessem. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.